Muito bem, gente. Quero estender então as boas-vindas a todos, aos que ainda não cumprimentei. Estaremos nesta aula dando continuidade à temática das halachot no Ahides. Sim, nós temos halachot, como vocês bem sabem, nós temos uma série de leis e princípios derivados dos 7 mandamentos universais. Bom, isso não é novidade para ninguém. O que acontece é o seguinte, nós temos 7 leis, 7 princípios, pelos quais todo Ben Noach, todo o Ben Noach, Bat Noach deve viver. Bom, ok. Essa é a base do nosso entendimento, do nosso ensino. E é a base da nossa forma de viver. Ocorre que a tradição ensina que existem derivações desses 7 princípios, que são em número de 30 princípios, e em algumas fontes até 66 princípios. Mas eu quero só deixar claro uma coisa. As 7 leis universais, elas abrangem em seu bojo tudo aquilo que os 30 princípios de alguma forma esmiuçam. Então, é óbvio que, de repente, se você compreende a amplitude de uma mitzvah, por exemplo, se você compreende a amplitude da mitzvah de não matar, você obviamente vai entender que o simples ato de uma maledicência, o simples ato de uma fofoca, de uma intriga, isso também pode ser considerado como um matar, como uma ação de assassinato. Se você entende bem a mitzvah de Gilui Arayot, relações proibidas, você sabe que isso não é apenas, digamos, o óbvio, né, que se estende, digamos, a comportamentos, digamos, que de alguma forma destroem a família, que destroem a sociedade. Então, todo tipo de comportamento, já intuitivamente ou por dedução, nós sabemos que é algo negativo. Mas é importante, sim, que nós venhamos a estudar os 30 desdobramentos das leis noéticas, para que nós possamos, então, ter uma solidez em termos de conhecimento, em termos daquilo que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Mas esse não é o objetivo, mas tal não é o objetivo desta aula em particular hoje. O que nós estaremos tratando aqui hoje é com relação aos princípios da halachá quando voltados para nós. E nós temos falado já ao longo de várias lições, especificamente sobre Mishneh Torah do Rambam, de abençoada memória, que nos legou para nós, não judeus, 2 capítulos muito ricos da sua Lei dos Reis, que é um dos tomos do Mishneh Torah, que é exatamente onde nós encontramos a nossa halachá. Sim, nós temos uma halachá, nós temos um modo de andar. Halachá significa o quê? Modo de andar. Modo de conduta. Porque é bom sempre revisar isso, gente. Halachá vem do verbo lalechet, ou halach, que significa simplesmente o ato de andar. Então, quando nós falamos em halachá, no judaísmo, estamos falando de modo de andar, modo de conduta, como você deve se comportar, como você deve andar na sua vida familiar, social, relacionamento com o próximo e relacionamento com Deus. Isso é halachá. E nós também, Bnei Noach, também temos uma halachá. E essa halachá se encontra onde? Capítulo 9, capítulo 10, Lei dos Reis, Mishneh Torah. 2 capítulos apenas dedicados a nós, mas já é mais do que o suficiente. Muito mais do que o suficiente, né? Nós sabemos que há uma tradição que diz que foram dados tantos princípios e veio alguém e reduziu a tanto. Veio outro e reduziu a tanto, até chegar, digamos, a uma síntese da ideia daquilo que o Eterno deseja do homem.
O profeta Miqueias, deixa claro o que é que o Eterno deseja do homem. E quando fala homem, estamos falando da humanidade, que é simplesmente uma devoção no sentido de andar humildemente com Deus, praticar a justiça, o juízo e a misericórdia. Então, isso é a essência de tudo. A essência para o homem, incluindo o próprio judeu, porque quando Hashem entrega para o povo de Israel as suas leis, os seus princípios, a Torá em si, com todas as suas mitzvot, tudo isso, gente, tinha que ter um objetivo. Qual seria o objetivo maior por trás dessas mitzvot e dessa entrega, dessa outorga da Torá no Monte Sinai? Será que o Eterno, Hashem, queria apenas que os judeus fizessem algo, digamos, que impactasse as suas ações diárias ou mudasse a sua rotina? Será que ao dar o Shabat, por exemplo, para o judeu, ele queria que o judeu mudasse a sua rotina, como muitos explicam por aí? Será que quando Deus dá as suas mitzvot para o povo judeu, de tefilim, de tzitzit, de mezuzá, será que ele queria apenas, digamos, fazer com que os judeus fossem diferentes? É claro que não. Isso está incluído, sim, na ideia, mas não é necessariamente isso. Cada uma das mitzvot, cada uma delas, das 613 de Israel, tem um porquê, uma razão de ser, um fundamento. E tem um objetivo. O objetivo é conduzir o homem a essa noção de que o Eterno é soberano sobre toda a humanidade, sobre toda a criatura, que Ele é criador, que Ele é ordenador e que Ele é mantenedor de toda a criação. Sim, mas ainda mais, o refino das 613 mitzvot vai acabar resultando nas 7 mitzvot universais. Todas elas, de alguma forma, estarão resumidas a essas 7. Nós, por exemplo, temos uma mitzvah acerca de Avodah Zarah, contra o culto estranho, contra o serviço estranho. É claro que os judeus também têm as suas, mas as suas mitzvot, com relação a Avodah Zarah, por exemplo, é uma categoria de mitzvot que dentro desse escopo há outras tantas que são correlatas. Eles também têm mandamentos ou mitzvot de ordem sexual, nós também temos. Mas o refino diz que todas as leis relacionadas à pureza familiar, relacionadas à conduta sexual, etc., estão resumidas em Gilui Arayot, que é um dos princípios universais. As suas leis ritualísticas, por exemplo, com relação às festas, etc., todas elas, nós não temos um paralelo com as leis universais. Aparentemente nós não temos. Mas lembre-se, cada uma dessas festas foram dadas a Israel justamente para evitar a aproximação deles de um serviço estranho. Porque todas as festas de Israel têm um mandamento para que se lembrem. Essas festas, na verdade, são lembranças. Lembranças do quê? Da intervenção de Deus na história israelita. Pesach, Shavuot, Sukkot, todas elas lembram o quê? A intervenção de Hashem na história do povo judeu. E essa intervenção na história do povo judeu, essas festas, sendo para lembrar isto, em essência é para fazer o judeu lembrar de que ele não pode se aproximar de outras divindades. Ou seja, encontramos em Avodah Zarah o contato entre um princípio universal de Avodah Zarah e as leis judaicas com relação às suas festas, que visam, na verdade, assegurar para o judeu que o Eterno está no comando do destino do seu povo e que ele não deve se aproximar de outra divindade.
porque foi o Eterno que o tirou com mão forte, com o braço estendido, né? Com poder do meio das nações, e o trouxe para a terra prometida. Então, o que acontece é que isso deve ser uma lembrança para todo o povo judeu dessa mitzvah de Avodah Zarah, que eles não podem então de forma alguma servir a outros deuses. Porque esses outros deuses, que hipoteticamente existem na fantasia e na cultura dos povos, eles simplesmente não fizeram nada pela nação israelita, mas sim um Deus pessoal que tomou conta dos seus destinos. Esse sim se envolveu com eles, os tirou da servidão, da escravidão, e os colocou numa terra que manda leite e mel. Então, pela experiência do povo judeu, é que ele deve chegar à conclusão de que, e pela experiência contada, relatada pelos seus ancestrais, pela sua história, é que eles devem ter isso muito claro. Muito claro. Então as festas são para celebrar isto e para fazer com que o judeu recorde disso, que ele se lembre disso e que ele jamais se aproxime de outra divindade. Porque uma outra divindade hipoteticamente existente não fez absolutamente nada por ele, pelos seus ancestrais, não operou em favor deles. Por esta razão, então, é que todas as regras e halachot e leis acerca das festas são, em resumo, em síntese, para evitar que o judeu cometa Avodah Zarah. Então, todas as leis israelitas, todos os princípios judaicos, inclusive Tefilim, Tzitzit, etc., Kashrut, inclusive, todas elas têm, de alguma forma, fazem eco a um princípio universal. Estão ligados a um princípio universal. E você encontra, de alguma forma, uma referência a elas num dos princípios universais. Isso, mais do que um princípio coerente, mais do que um princípio lógico, como nós percebemos aqui, devido aos detalhes da observância judaica, a estrita observância judaica, de acordo com a Torá, isso mais do que a lógica, tem também o respaldo da simples cronologia. Sim, da simples cronologia. Por quê? Porque, primeiramente, Deus cria Adão e dá a ele 6 princípios, de acordo com a tradição. Esses 6 princípios envolvem tudo aquilo que vocês conhecem das leis universais, exceto um que seria acerca do maltrato aos animais, Ever Minahai, que, segundo a tradição, foi dada para Noah, complementando então os 7 princípios. Mas, obviamente, Noah e a sua geração, eles antecedem em milênios o Sinai. Por essa simples e boa razão cronológica, digamos assim, é que o ideal para a humanidade sempre foi, desde o princípio, desde a criação, que o ser humano, que nós, nos empenhássemos em seguir e cumprir e viver sob esses princípios. Porém, eu quero lembrá-los que o relato do Éden, de alguma forma, interfere, ou a ação do homem no Éden interfere nesse processo. O homem, quando foi criado, recebeu do seu Criador 6 mitzvot, 6 princípios,
Mas não esperem encontrar, gente, por favor, não esperem encontrar um texto onde Deus diz para o homem, olha, Adão, não mate. Adão, não cometa relação ilícita. Adão, não cometa avodazará. Não espere encontrar isso. Vocês não vão encontrar. Não vai ter isso. Mas por que não vai ter isso? Porque o relato do Éden é metafórico. E você tem que explorar as metáforas, você tem que entender as figuras de linguagem, você tem que entender a forma como o texto flui. Porque se você não entender como o texto flui, em conformidade com a língua original, em conformidade com o contexto da tradição, você não vai entender o que o Gênesis quer dizer, e nem o que o Éden está querendo dizer. Bom, a boa notícia é que nós temos muitas fontes da tradição que elucidam tudo isso. Esta é a boa notícia. Esta é a boa notícia para o monoteísta. Essa é a boa notícia para o judeu. Essa é uma boa notícia para os Bnei Noach. Mas é uma péssima notícia para quem está de fora. Porque quem está de fora não sabe, não tem acesso, não tem as chaves para abrir essa porta. A tradição nos esclarece e elucida tudo isso. Mais uma vez, o Rambam Maimônides, ele nos diz que quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, quando ele cria o homem segundo a sua tselem, esse tselem, tselem Elohim, ou tselem Elohim, representa nada mais, nada menos do que a razão, do que o intelecto humano. Ora, quando Deus cria o homem e insufla nele a Nishmat Haim, o homem passa a ser um ser racional, ele passa a poder usar o seu intelecto, e em conjunto com isso, ou juntamente com isso, ele passa a ser, por assim dizer, uma figura que representa o caráter de Deus aqui na Terra, que representa a personalidade divina aqui na Terra. Porque, não que ele tenha tomado algo de Deus pelo Tselem, mas ele recebe, por assim dizer, um quinhão, uma parte doada por Deus, que é o intelecto, é a razão. E assim o homem passa a ser um ser moral. Ele passa a compreender o mundo à sua volta, não mais sob os olhos do animal homem, mas sim sobre os olhos do animal racional homem. E ele passa então a compreender a necessidade, ou compreender certas necessidades, e passa a compreender certos princípios que são fundamentais para o estabelecimento de uma sociedade organizada, que são, primeiramente, a família. Primeiramente, a família. Ele não vive mais aos bandos, se reproduzindo e coletando alimentos. Ele passa agora a constituir família, porque diz o texto, deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, e vai se unir à sua esposa e serão ambos uma só carne. Então aqui nasce o conceito de família. Então nós já vemos o princípio da construção social. Esse princípio da construção social, embasado na família, já representa uma evolução social, moral, ética incrível. E intelectual também. Incrível. Só a transição do texto do capítulo 1 do Bereshit para o capítulo 2, há uma transição, uma evolução espetacular. Espetacular. E digamos, o homem passa a ser assim, passa a funcionar desta forma, no capítulo 2, e ele passa então a introjetar essas ideias, ou a perceber o mundo à sua volta de forma diferente, e ele recebe esses princípios juntamente com a Tselem, ou seja, tudo aquilo que Deus deseja que o homem seja, o ideal de Deus para o homem é introjetado no homem no momento em que Deus sopra nele Nishmat Haim. E ele percebe o que Deus quer. Ele sabe o que Deus quer. Por isso, desta forma,
obviamente que as sociedades humanas, desde a época primitiva, quando passa a ser, digamos, uma sociedade Homo sapiens sapiens, começam a perceber, digamos, a necessidade de respeitar certos princípios para que a sociedade possa realmente evoluir, para que as cidades possam ser formadas, para que os clãs possam ser estabelecidos, princípios de autoridade do pai, por exemplo, sociedade patriarcal, muitas vezes. Então, tudo isso, esse desenvolvimento e essa percepção de mundo aprimorada, isso corrobora com o fato de que o homem, ele nasce com esses princípios, ele evolui, ele cresce, ele chega, digamos, a ser Homo sapiens sapiens com esses princípios, e ele estabelece os alicerces da sociedade moderna, edificando as suas cidades, defendendo a si, a sua família, a sua sociedade. Ele percebe que há princípios morais a serem resguardados, alguns costumes que são criados, sim, obviamente, por meio da moral, etc., mas há um princípio ético que permeia todo esse conceito. Então, há leis sobre propriedade, há leis sobre família, há princípios a serem seguidos, conduta social a ser seguida com relação à propriedade alheia, com relação à preservação da vida alheia. Então, tudo isso mostra a realidade desses princípios. E mais, a ideia básica que permeia todo o inconsciente coletivo da humanidade, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as etnias, em todos os tempos, em toda a história, da necessidade de se entender que existe uma força superior que nos rege, ou que de alguma forma criou todas as coisas. A ideia de Deus nasce com o homem já evoluído, com o homem já percebendo o ambiente à sua volta, percebendo a realidade à sua volta, e todas as nações da Terra, todos os povos, todas as etnias, todas as raças, em todos os tempos históricos, todos eles, sem exceção, compreenderam Deus, ou deuses. Então, esse princípio da existência de Deus, da realidade de Deus, ou de uma divindade, ou de divindades, vamos dizer assim, é uma necessidade que nasce com o homem, essa necessidade de compreender isso, de entender isso. Fala-se muitas vezes que o conhecimento de Deus, ou a admissão da existência de Deus, ou da realidade divina, isso seria uma lacuna, uma tentativa de preencher uma lacuna de falta de conhecimento. Nada mais poderia ser, digamos, tão equivocado, pelo simples fato de que a ideia de Deus, ela nasce, na verdade, está intrinsecamente ligada à devoção do homem. A necessidade de perceber que, a lógica de perceber que tudo o que está na criação, na natureza, é finito. E, sendo finito, obviamente as coisas não poderiam ter criado ou sido criadas por si mesmas. Uma árvore é finita, ela não pode criar a si mesma. Um animal é finito, não pode ter criado a si mesmo. Então isso levou à conclusão, não era uma lacuna, uma tentativa de preencher uma lacuna, mas é uma conclusão, uma dedução óbvia, que tudo isso, digamos, não poderia ter se formado por conta própria, simplesmente, como dizem os ingleses, out of the blue, a partir do nada, porque o nada cria outro nada, não cria absolutamente nada. Por essa razão, o princípio criador sempre esteve presente na mente do homem. Por isso, a ideia de Deus, ela transcende continentes, povos que nunca tiveram conexão uns com os outros. Eles desenvolveram o mesmo sistema acerca deste ser, ou desta força, dessa energia, como as pessoas queiram chamar,
que está acima de nós, que coordena todas as coisas e que cria todas as coisas. Os detalhes disso, como isso se processa, não vem aqui ao caso, mas é algo que une, que liga toda a humanidade. É um princípio arquetípico que liga toda a humanidade, que liga todo ser humano racional. Quem não tem noção de Deus é irracional. Os animais, eles não têm noção de Deus porque eles não têm razão, eles não têm lógica. O homem, justamente por ter, ele pode até negar, mas ele tem. Ele desenvolve. A história mostra isso. Os nossos, hoje eu sou ateu. Sim, mas os meus ancestrais desenvolveram essa ideia e perceberam essa ideia, independente de hoje eu aceitá-la ou não. Isso está, por assim dizer, no meu DNA. Isso é algo que me conecta com o todo da humanidade desde o princípio. Eu posso hoje renegar, eu posso hoje negar isso, mas há uma conexão histórica lá atrás, onde todo ser humano percebe isso, naturalmente, sem necessidade de explicação das coisas. A ideia da explicação veio depois. A ideia de que o relâmpago, o trovão, o sol, os fenômenos naturais, isso veio depois. Veio depois. Como uma tentativa de explicar esses fenômenos. Mas isso já é muito mais, por assim dizer, muito mais recente na história humana. Mas a ideia de que havia algo, ou havia alguém superior, acima de nós, é muito presente essa ideia na história humana. Muito presente. Por essa razão, é incoerente dizer ao contrário. É errado, é equivocado dizer ao contrário. Simples assim. A ideia introjetada no homem ou inserida no homem por meio da Tselem é nesse exato momento que o homem recebe esses princípios. E se é nesse exato momento que o homem recebe esses princípios e ele vive, por assim dizer, por algum período de tempo esses princípios, em dado momento nós temos o relato do conhecimento do bem e do mal, quando o homem come do fruto e ele passa por uma mudança, por uma transição. Porque agora existe o quê? Agora existe a realidade da interferência dos desejos em nossa conduta. Os desejos crescem a um ponto incontrolável. A um ponto incontrolável. O homem agora tem, por assim dizer, por escolha própria, o homem agora, então, tem, por assim dizer, essa responsabilidade nas mãos de equilíbrio. Equilíbrio. Ele precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre os seus desejos. Precisa trabalhar os seus desejos, porque foi por livre arbítrio, por assim dizer, que ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e agora o mundo passa a ser para ele algo relativo, passa a ser subjetivo, passa a ser passível de escolhas e opiniões. E aí o que acontece? O homem se perde em suas escolhas. E aí começa a história humana. Mas os princípios estavam lá e estão lá inseridos no homem e em nós aqui presentemente, desde aquela época até agora, porque a Tselem não muda. A Tselem dada por Deus lá em Adam Arishon, ela continua ao longo dos séculos e está presente aqui hoje comigo e com vocês. Então, independente de qualquer coisa, se nós não tivéssemos mínima noção dos 7 princípios universais, pela questão do estudo ou pela questão do envolvimento com pessoas que conhecem e que nos explicassem isso, nós ainda assim teríamos esses princípios conosco, porque somos frutos disso. Lógico que aqui dentro nós aprimoramos, nós ampliamos o conhecimento, mas nós somos frutos disso, somos crias disso, nós somos criados dessa forma, nós somos
inseridos nesse contexto, evoluímos assim, e sabemos, digamos, o quão errado é matar, roubar, quão errado é você destruir a sua família, ou até mesmo ilógico é crer, digamos, ou entender uma pluralidade de divindades, por exemplo, se eu for uma pessoa religiosa. Todo religioso sabe. Aí fora, não estou falando de monoteísmo, todo religioso sabe aí fora que é ilógico você crer numa pluralidade de deuses. Nenhuma religião moderna hoje em dia quer se dizer politeísta, nem mesmo os hindus, minha gente. Eu estava lendo esses dias um artigo sobre a religião hindu, onde um sacerdote hindu alega que eles não são politeístas, que eles são monoteístas, mesmo tendo 33 milhões de deuses. Hoje em dia ninguém quer ser politeísta. Por quê? Porque percebem, de alguma forma, como é ridícula a ideia. Porque me parece que o termo Deus, por si só, já exclui qualquer possibilidade de um segundo e um terceiro. Porque nós estamos falando de onipotência, estamos falando de um ser que cria todas as coisas. E, obviamente, que existe a ideia da singularidade nisso. A singularidade está envolvida. Se a singularidade está envolvida, então, obviamente, essa ideia de 2, 3, 4, 5 ou milhões, isso está fora do escopo. É uma má compreensão, muitas vezes, de uma tradição humana antiguíssima, que fala dos poderes de Deus, dos atributos divinos, como sendo expressões dele mesmo. Talvez aí nasça o erro da ideia da concepção de vários deuses, etc. Porque até no próprio judaísmo nós temos essa ideia. O termo Elohim representa, na verdade, atributos ou qualidades divinas, poderes, potências divinas, mas nada fora dele, nada distinto dele. O homem, naturalmente, pela sua história e no contexto social onde ele vive, ele acaba pervertendo essas ideias e cria outros deuses para si. No próprio judaísmo, repito, nós temos essa noção. Só que a noção do judaísmo é Elohim representam as forças, atributos, princípios e leis pelas quais Deus molda a criação. E aí, então, claro, se eu entender Elohim como ideia plural, eu vou ter o quê? Vou ter deuses. Então é a partir daí que o homem começa a errar, começa a compreender errado. E as religiões criam suas várias divindades, né? Porque eles não entendem a ideia de Deus como singularidade, eles acabam criando outras divindades paralelas, ou filhos desse Deus principal, etc. Então tudo isso que vocês estão percebendo, ou que vocês percebem nas religiões. Assim, os 7 princípios universais, eles atravessam a história humana, estão com o homem desde o começo, e chegam num determinado momento em que a humanidade se perde novamente, totalmente, a ponto de Deus, Hashem, chegar para Noah e dizer, eu vou acabar com tudo isso aqui, porque as pessoas não estão vivendo em conformidade com aquilo que eu coloquei na sua Tselem. Estou parafraseando aqui, claro, se me permitem. A maldade do homem chegou a tal ponto de obscurecer essa imagem divina. Porque eu quero repetir para vocês aqui, gente, nós só transgredimos, nós só pecamos quando nós abandonamos temporariamente a nossa Tselem. Quando abandonamos temporariamente aquilo que nos faz realmente humanos. Aquilo que nos faz realmente humanos é a imagem de Deus em nós. Quando nós suspendemos essa imagem, porque nós decidimos pecar, nós estamos abandonando essa ideia, ou suspendendo essa ideia por enquanto, e estamos tentando retornar ao nosso estado animal. Então você peca no momento de loucura, de insanidade, como diz o Talmud. E essa loucura, essa insanidade é suspender a imagem divina em você, e aí então você comete sua transgressão, ok? Só que aí é o seguinte, você está numa condição animalesca. Você não está sendo regido pela imagem divina, o Tselem, que contém, por assim dizer, esses princípios que nós tanto lidamos, tanto trabalhamos, tanto falamos aqui. A pessoa decide suspender
essa imagem dele, porque de alguma forma ele quer realmente transgredir, isso quando ele peca conscientemente. Então essa suspensão faz com que o homem se torne animal de volta. Ou seja, ele nega a sua evolução, ele nega a sua instrução. Quando Deus forma o caráter do homem, molda e sopra nele fôlego vital, ele nega tudo isto temporariamente e peca, e transgride. Comete uma transgressão contra uma das leis universais, ou contra, sendo ele judeu, contra uma das suas mitzvot. Então ele abandona a razão, por assim dizer. O que é isso? É um abandono da razão. É um abandono do intelecto, da possibilidade, da condição de julgamento. Porque isso é uma condição de julgamento, de juízo. A Tselem é uma condição onde se estabelece o juízo, é a sede do juízo. Quando o homem abandona isso, ele não tem poder de julgar. Ele perde a sua capacidade de julgar, ele perde a sua capacidade de dar um correto parecer, de olhar as coisas com lucidez. Ele escolhe, por conta própria, por conta e risco próprio, transgredir. Então, é claro que suspendendo essa tselem, suspendendo essa influência da imagem divina em nós, o homem perde o controle. Mas é impossível riscarmos essa tselem. É impossível nós eliminarmos. Ela está sempre conosco porque faz parte da nossa configuração. Nós não temos acesso à nossa configuração. Nós podemos sim suspendê-la quando pecamos. Essa é a explicação do pecado. Essa é a explicação da transgressão. Essa é a explicação da haverá. Essa é a explicação da het. Pecado, transgressão, avon. Tudo isso encontra respaldo nessa explanação. Quando você suspende a imagem divina que há em você. Okay? E aí então, quando chegamos no dilúvio, ou antes do dilúvio, ocorre essa exclusão, ou melhor, essa suspensão a ponto das pessoas não compreenderem mais, não terem condições de distinguir mais nada. Então o mundo é apagado, simplesmente, e começa do zero novamente com Noah. É como se fosse uma nova criação, aonde os princípios são novamente são reforçados, são reinstalados por meio de um pacto, daí então o pacto noético, daí o pacto universal. Essas leis são reapresentadas ao homem a partir do capítulo 9 do Bereshit, que podem ser muito bem encontrados todos ali dentro, em Gênesis 9. E aí então a humanidade reinicia, restaurada, renovada por esses princípios novamente, como se fosse uma segunda chance. Em Noah, então, o homem é recriado, por assim dizer. Há interessantes detalhes sobre uma ligação entre Noah e o Bereshit 1, onde nós vemos no Bereshit 1 a criação e em Noah a recriação. A vida começa na água, em Bereshit 1. Em Noah também nós temos aí a ideia da água. A água representa a Torá, a água representa a lei divina, antes da própria lei divina. No monte, que é o Ararat, Deus estabelece um contrato, um convênio com a humanidade, e temos um sinal, que é o Keshet, que é o arco-íris, uma analogia, uma simbologia das 7 cores do arco-íris, os 7 princípios universais, pelos quais o homem deve viver. Restaurados, a humanidade começa bem e acaba, digamos, mais uma vez se perdendo. Nós encontramos depois Abraão, em Ur dos Caldeus, numa cidade ímpia, onde a idolatria graça, onde tudo aquilo que digamos, que ocorre antes do dilúvio, ocorre da mesma forma, na mesma proporção. Depois, nós vemos Abraão saindo da sua terra e aprendendo monoteísmo com Melquitzedek. Quem é Melquitzedek? O Melquitzedek lá da Bíblia, lá do livro de Gênesis. Melquitzedek, rei de justiça, é na verdade uma representação de Shem, filho de Noah. Exatamente ele. Um não-judeu que está ensinando o pai da nação israelita, o pai da nação judaica. Uma obra tradicional muito conhecida no meio rabínico, porque Rabi Natan menciona Abraão como estudando na academia de Shem, estudando o monoteísmo com Shem.
que é Melquisedeque, na verdade. Vejam que interessante isso. E séculos depois, nós temos então a transmissão da Torá no Monte Sinai, quando todo esse processo, depois de todo esse processo acontecer. Então, o princípio cronológico e a lógica da cronologia nos diz que não é necessariamente da vontade de Hashem que a humanidade se torne judaica. E sim que se torne humanidade. Que se preserve a sua condição de humano. E como preservamos a condição de ser humano, se não seguindo os 7 princípios universais? São as regras básicas que formaram, que deram molde, deram condição do homem se estabelecer em vida familiar, vida social, interação com o mundo à sua volta, respeito pela natureza, respeito pelo próximo, respeito a Deus. Esses princípios são aqueles que moldaram a sociedade humana e que moldam ainda até hoje. Os princípios judaicos dados no Sinai, as leis da Torá dadas no Sinai, são apenas e tão somente um conjunto de leis dado a um povo específico chamado ao sacerdócio justamente para que as nações se inspirem e retornem à base. Por quê? O fundamento, a razão de existir do povo judeu é simplesmente reconduzir a humanidade aos princípios de justiça da lei divina. O próprio Talmud, o Tratado Sanhedrin, deixa claro que a Moisés, Moshe Rabbeinu, foi dado os princípios da Torá para Israel e ao mesmo tempo foi advertido que ele ensinasse e que Israel ensinasse, e mais, que fizesse com que o mundo passasse a obedecer novamente os 7 princípios universais. Mas veja, 7 princípios universais não inclui Shabbat, Kashrut, Hagim, costumes, ritos, cerimônias, nada. Então há uma distinção clara, o Talmud deixa claro, para os judeus 613 mitzvot, e para as nações havia e há a obrigação do judeu de ensinar às nações 7 princípios universais, e não o judaísmo. Portanto, erra de forma grave todo aquele judeu que ensina judaísmo para o não-judeu. Porque, na verdade, não é isso que o homem precisa, não é isso que a humanidade precisa. Isso é importante dentro do âmbito judaico, para que a nação sacerdotal seja preservada. Mas cá para fora, digamos assim, aqui para fora, o que é importante que o mundo saiba e conheça e viva são esses 7 princípios universais. São requisitos mínimos para o estabelecimento de uma sociedade sadia. É exatamente isso que, digamos, a preocupação básica da Torá com relação a todos, não apenas a judeus, mas também a não-judeus, a gentios, é que a sociedade seja estabelecida e continuada de forma saudável. E não judaizar não-judeus. Não é essa a ideia. A ideia é clara e nítida na Torá e na tradição. A tradição deixa claro, mais claro ainda, e a nossa halakha deixa ainda mais claro que realmente nós devemos receber instrução, sim. É muito salutar, é muito bom que nós recebamos instrução judaica, sim, mas desde que essa instrução judaica esteja em conformidade com os 7 princípios universais. Qualquer coisa fora disso, é fora disso. Qualquer coisa fora disso está fora do escopo. Qualquer coisa fora disso está fora do planejado por Deus, do estabelecido pela Torá e do estabelecido pela tradição. Portanto, o judeu tem uma obrigação que talvez desconheça, ou a maioria deles talvez desconheça, que é a obrigação de ensinar para as nações 7 leis universais. O judeu que está fazendo isso, que está estritamente fazendo isso, ele está cumprindo com o seu sacerdócio. O judeu que não faz assim, ele não só não está cumprindo, como ele está ignorando o seu sacerdócio. E está, digamos, deixando de fazer a vontade de Hashem. Pura e simplesmente. Por quê?
Não que nós tenhamos que necessariamente receber obrigatoriamente receber uma instrução judaica ou derivada de um judeu ou de um rabino ou coisa parecida. De forma alguma. De forma alguma. Mas é desejável. É desejável, é bom. É bom, é importante que recebamos instrução judaica, sim, porque eles são, afinal de contas, o povo sacerdotal. Mas a simples questão de ser povo sacerdotal não dá a eles a autoridade para ensinar o que bem entenderem a nós. É isso que eu quero focar aqui. Não me levem a mal. A simples questão do povo judeu ser povo sacerdotal não dá a eles direito de ensinar qualquer coisa a nós. Nós temos o que aprender. Nós temos conteúdo para estudar. Nós temos conteúdo para viver, que são os 7 princípios universais. E é exatamente isso que nós devemos ouvir deles. Porque é para essa função que eles foram criados, para começar. Essa é a função de Israel. Essa é a função do povo judeu. Or Lagoim, não é? Ser luz para as nações. De que forma? Ensinando o judaísmo? Não. Ensinando a estabelecer e a manter uma sociedade humana saudável. É, exatamente isso. De acordo com a Torá e a sua própria tradição. Esse princípio é importantíssimo e, repito, todo aquele judeu que assim não faz, ele não estará representando de forma coerente a sua própria tradição. Aliás, ele não estará entendendo a sua própria tradição e estará fazendo, digamos, algo fora do padrão, daquilo que está ordenado. Né? Isso é importante. O Silvio faz uma pergunta aqui sobre se Deus não se impacta com nada. Agora que eu vi aqui, Silvio, que diferença faz acreditar nele ou não? Realmente não faz diferença alguma. Acreditar em Deus ou não faz diferença alguma. Até porque isso está além da ideia do acreditar. Né? Porque o monoteísta, mesmo o monoteísta não judeu e o monoteísta judeu, vamos deixar claro isso, ele não vive pela fé, ele não vive pela crença. Um judeu ou um não judeu, estritamente falando, não deve estabelecer seus princípios por meio da crença. Então nós não cremos em Deus. Aí está a grande questão, a grande diferença. Nós não cremos em Deus. Judeus e noahites não creem em Deus. Mas em que sentido que está falando? Está falando no sentido de que somos ateus, então é isso? Claro que não. Claro que não. Porque Deus, Hashem, é algo tão sublime, é algo tão superior, tão além, tão distante desta nossa realidade pequena, que ele prescinde a ideia de crença. Independente de crermos ou não, isso pouco faz diferença. Aliás, não faz diferença alguma, melhor dizendo. Então, crer ou não crer nele é indiferente. Porque a nossa crença não vai, de alguma forma, dar mais solidez à realidade divina. Nem a nossa descrença vai tirar essa solidez. O mundo e a criação vai acabar e ele continuará sendo o que ele é. O formador de todas as coisas. O princípio que dá o starting, né, que dá o start para todas as coisas. Vai continuar sendo. Quer dizer, a existência vai passar e ele continuará sendo o que ele é. Então é indiferente. É absolutamente indiferente crer ou não crer nele. Então, por essa razão, há que se estabelecer o seguinte princípio. Nós não cremos. Nós não temos fé no sentido das religiões. Mais do que crer, muito mais do que crer, do que acreditar, a Torá deixa claro que o homem deve saber. Para que saibam neste dia, diz a Torá, que o Eterno é seu Deus, para que saibam, para que conheçam, para que conheça, para que saiba, nunca para que creias.
Em momento algum a Torá diz para que creias, mas sim para que saiba. Para que saiba, para que saibam. É claro que aí você pode perguntar, poxa, mas daí como é que eu vou poder saber se eu não o vejo, se eu não entendo? Bom, aí já é um outro detalhe, já é um outro ponto, né? É um outro ponto que deve ser, talvez, abordado numa outra lição. Como que nós podemos saber de algo que não vemos? Nós sabemos de muita coisa que não vemos. Sabemos de muita coisa que não vemos. E percebemos. Porque muitas vezes nós ligamos a ideia do ver. Mas, como nós vemos? Nós vemos por uma função mental. Nós recebemos imagens do ambiente e o nosso cérebro, essas imagens são levadas por meio, são captadas, né, pelo cristalino, pela íris, etc, passa pelo nervo óptico essas imagens e chega então até o cérebro decodifica essas imagens e nos entrega o resultado. E esse resultado do que nós estamos vendo aqui agora é simplesmente o produto dessa decodificação que ocorre a nível mental. O que você está vendo aqui agora, então, é simplesmente uma projeção dessas imagens que são captadas do ambiente em sua mente. Agora, é importante que se entenda que a própria Torá, Silvio, diz, não andareis após os vossos olhos. Ou seja, nós temos a visão é algo muito apelativo. Nós percebemos, eu só creio naquilo que eu vejo, né? Quando o ver, na verdade, é entendido pela Torá como algo distorcido. E é. Porque o que nós vemos no ambiente externo, o que nós percebemos, nem sempre corresponde à realidade. Por isso a Torá nos diz, não andareis após os vossos olhos. Ou seja, não perceba o mundo à tua volta em conformidade com aquilo que você vê. Mas sim com o quê? Com aquilo que você tem capacidade de deduzir a partir dos seus sentidos. Explicando, Deus nos deu a Tselem. Ou seja, nós temos essa percepção, nós temos essas faculdades, essas habilidades. Muitas delas estão, digamos, inseridas no potencial de dedução, de intuição, né, de compreensão. Esse potencial é muito explorado na tradição, muito explorado. Então, mais do que você vê, o importante é você tirar uma conclusão lógica. Porque muitas vezes aquilo que você vê não corresponde à razão, não corresponde à lógica, não corresponde com precisão àquilo que de fato é. Portanto, o saber que a Torá exige de nós, ou o saber que a Torá, digamos, nos orienta a buscar, é exatamente esse padrão que é obtido através do intelecto, e não através dos sentidos. Através dos sentidos, jamais. Através dos sentidos, isso não funciona. E a Torá condena, inclusive, quem observa as coisas por meio dos sentidos. Né? Nós devemos observar por meio justamente dessa habilidade, que é o conhecimento. E o conhecimento se dá ao nível suprassensorial, não a partir do que você experimenta no mundo físico. Né? O Rambam diz, anima amim. Isso são os 13 princípios da fé judaica. Quando o Rambam coloca anima amim, a tradução, Silvio, você tem lá como eu creio, né? E essa é uma tradução deficitária. É uma tradução deficitária, é uma tradução ruim. Por quê? Porque o ma'amim, no hebraico, ele vem de uma raiz, da mesma raiz da palavra amen. Amen. Que é o amém que as pessoas colocam no final da oração. Amém significa eu confirmo. Eu confirmo. Então, veja,
Não é a ideia do crer, é a ideia do confirmar. E como é que você pode confirmar uma coisa? Sabendo. Como é que você pode confirmar uma coisa que você não sabe? Anima a mim significa eu confirmo, na verdade. Anima a mim. Eu confirmo. Não o creio como o Ocidente entende. Isso é algo muito sutil, mas o pistis grego, que você vai encontrar nos escritos da literatura grega e nos livros sagrados das outras religiões, nós temos o termo pistis, de pistos, que em grego significa crer sem nenhuma base, ter fé, cegamente. Cegamente. Então, esse pistis grego não corresponde ao hebraico ma'amim. O hebraico ma'amim significa eu confirmo. Né? Então, quando eu digo anima amim betehiyat hamitim, eu confirmo a tehiyat hamitim. Agora, você lembra da aula sobre ressurreição? O que é ressurreição? O que é tehiyat hamitim? Será que os judeus não entendem, não aceitam, digamos, o retorno do exílio como sendo uma ressurreição física do povo judeu, por assim dizer, uma restauração ao seu estado anterior? Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, mostra o povo judeu morto. E depois, na sequência, já no verso seguinte, mostra ele levantado como um grande exército em sua própria terra. E como o Rambam entendia a ressurreição física? É isso? É exatamente isso? O que diz a carta sobre a ressurreição? Carta a Marcélia. O Rambam diz que neste mundo nós não devemos esperar por algo físico. Ou seja, nós devemos esperar por uma vida eterna nesse mundo físico e que na ressurreição, no que ele chama de ressurreição, não haverá nada físico. Não haverá comer, beber, sim, nada disso. Absolutamente nada. Então o que eu digo é, qual era a visão do Rambam acerca da Tehiyat Hamitim? Ele diz lá, anima amim betehiyat hamitim, etc. Eu confirmo a ressurreição dos mortos, sim, mas como se dá essa ressurreição? Nós já falamos sobre isso em outra aula, sobre Tehiyat Hamitim. Você deve lembrar. Como é que o Rambam via, já que você citou o Rambam, como é que o Rambam via na carta a Marcélia, a carta aos sábios de Marcélia, ou a chamada carta da ressurreição, como é que ele via a ressurreição? Ele via de forma totalmente diferente, diversa. Tanto é que ele foi criticado por isso. Mas ele não deixava de crer na ressurreição. Só que a forma como ele entende a ressurreição é muito diferente da forma como as religiões entendem. Pura e simplesmente. Não há para o Rambam uma ressurreição física, onde as pessoas vão experimentar o comer, o beber, etc. Né? Então, enfim, há uma ligação com o Eterno, como eu expliquei para vocês na última vez que falamos sobre isso, um retorno à sua fonte. A essência, nós não somos o físico, nós não somos esse corpo físico, mas somos o Otselem. É isso que realmente somos. Então, nós esperemos que vamos viver eternamente nessa terra, porque isso é absolutamente inviável. Inviável. Do ponto de vista racional, é inviável. Né? Aí ele coloca ali, tá... Creio plenamente que o Criador conhece todos os atos e pensamentos dos seres humanos, eis que está escrito. Ele forma os corações de todos e percebe todas as situações. Sim. Porque essa é a ideia da onisciência. Ele tem que ser realmente conhecedor de todas as coisas. E isso, sem nenhuma dúvida. Ele confirma que o Eterno conhece todos os pensamentos dos seres humanos. Não é uma crença, mas é uma confirmação. Lembre-se que, resumindo os outros 10, Silvio, todos eles começam com anima amim. Anima amim não é eu creio no sentido ocidental do pistis grego. É o ma'amim do confirmo, eu confirmo. Eu sei, vamos colocar assim, resumindo a coisa, eu sei que isto é assim. Como é que eu sei? Eu sei por meio do intelecto, do experimento lógico, da dedução lógica, da conclusão lógica. Por meio do quê? Por meio do estudo da Torá e da observação. Como é que o Rambam diz que nós podemos conhecer a Deus? Nós podemos conhecer a Deus. Como que podemos conhecer a Deus? Por meio do estudo da Torá, da lei divina, e por meio da criação, do estudo das leis naturais. Por meio da ciência, é isso que ele quer dizer.
em suma, né? Paradoxalmente, a ciência que o nega muitas vezes. Mas isso nem sempre foi assim. E, na verdade, há muitos cientistas, há muitos estudiosos, muitos eruditos que de alguma forma percebem a realidade de Deus. Então, anima a mim representa eu confirmo. Eu confirmo. Da mesma forma como Abraão confirmou a vontade de Deus quando ele saiu da sua terra, de Ur dos Caldeus, ele não saiu por fé, ele saiu porque ele sabia. As pessoas entendem que Abraão é o pai da fé. Isso é uma bobagem, isso não existe. Abraão não saiu, digamos, sem... ele não obedeceu por fé, ele obedeceu por saber. É diferente. É diferente. Nós percebemos hoje as religiões enfatizarem a ideia da fé como sendo algo fundamental para que você possa compreender o que existe além. Na verdade, fé, pela própria definição das religiões, é algo que na qual você não encontra respaldo, não encontra evidência. Você simplesmente crê e se deixa levar. Né? O Silvio continua falando ainda, dizendo assim: muitos viram a Torá sendo dada ao povo, mas os que não viram, como pode dizer que sabem ou confirmarem se não viram? Ok. A ideia é, no judaísmo pelo menos, funciona assim. 2 milhões de pessoas, em torno de 2 milhões de pessoas estavam no pé do Monte Sinai. 600 mil apenas os homens, né? Segundo o texto, segundo a tradição. E todas essas pessoas viram a entrega da Torá no Sinai, ok? E transmitiram isso para as gerações posteriores. Como que sabemos disso? Como que os judeus sabem disso? Eles sabem, primeiramente, pela tradição, e sabem ao olhar a história, Silvio, ao olhar a sua própria história. Eu gostaria de propor para vocês, para que isso fique mais claro, talvez, Silvio e demais amigos, um estudo sobre os profetas. Porque a gente percebe que muitas vezes os monoteístas não focam tanto nos profetas, não estudam tanto os profetas. Até comentei com o Silvio sobre isso, até com você mesmo, Silvio, sobre a questão dos próprios judeus. Os judeus também, na verdade, enfatizam muito a Torá e não estudam tanto os profetas. Estudam, digamos assim, as parashiot, etc., e as haftarot, mas não com tanta profundidade. Deveriam estudar mais. Né? Então, estudar os profetas, e até você comentou comigo, Silvio, sobre Isaías e Yeshayahu, que é importante para nós, é de suma importância. Seria bom, seria interessante que nós começássemos um projeto de estudo dos profetas, né, para que isso ficasse mais claro para todos. Porque é exatamente pelos profetas, Silvio e demais amigos, que os judeus sabem acerca da entrega da Torá no Sinai. Por quê? Porque toda a sua história está revelada nos profetas. Se você vai olhar, comparar o que os profetas dizem e a história do povo judeu, como se processou, vocês vão perceber que ela há uma absoluta sincronicidade com os eventos, com o que realmente ocorreu. Nós sabemos da diáspora, nós sabemos da ameaça que Deus faz, inclusive, acerca da diáspora, do seu retorno também, da sua galut, dos seus sofrimentos e da sua redenção, da sua colocação na terra novamente, do Estado de Israel hoje. Então tudo isso, todo esse arcabouço de eventos, essa grande quantidade de eventos a nível histórico, fazem com que o judeu chegue e diga assim: eu sei que a Torá foi dada e é real. Né? Não necessariamente. Não necessariamente. Vai acreditar, vai, por assim dizer, vai perceber, Silvio, estudando a Torá, os profetas e comparando com os eventos que ocorreram. Isso é intelecto. Veja, a Torá diz no livro de Devarim que se os judeus não observassem a lei divina, Devarim, se eles não observassem as leis divinas, e também vai criar capítulo 26,
Se eles não observassem as leis divinas, viria sobre eles um povo que voaria como a águia, e que um povo de uma língua estranha, e que levaria o povo judeu ao exílio. Levaria o povo judeu ao exílio. Levaria o povo judeu para fora da sua terra. Isso foi escrito 1.300 anos antes de acontecer, praticamente. Se você contar com o Império Babilônico, talvez menos. Se você contar isso com o Império Romano, daria certinho 1.300 anos, mais ou menos. Muito bem. Tanto o Império Babilônico quanto o Império Romano usavam... o Império Romano usava a águia como seu estandarte. O Império Babilônico, ele era uma nação de longe, que vinha do Oriente, uma língua estranha que eles não entendiam, assim como os romanos também. Então, quando trata do exílio, por exemplo, é muito claro que o povo judeu seria, digamos, invadido por uma potência estrangeira, cujo símbolo seria a águia, né, e que teria a sua condição de Estado destruída, e o povo seria levado a servir outros deuses em terra estranha. Não só isso, Deuteronômio, capítulo 30, verso 1 a 3, prevê até a data do retorno, Silvio, até a volta dos judeus novamente para a sua terra. Ou seja, há muitos detalhes dentro da Torá, dentro dos profetas também, que deixam muito claro que ocorreu um evento fantástico, digamos, espetacular em algum momento em que essa lei foi entregue para Israel, para o povo judeu. Então, o judeu não crê nisso, mas ele sabe pelos eventos que ele estuda da Torá e comparando a história. Então ele sabe. Não crê. Se ele crê, ele não estaria errado, ok? Mas ele estaria fora do padrão. O ideal é ele saber. A Torá diz, saberás. Saberás. Quando que saberás? Quando isso aqui que foi previsto por um profeta de Deus, quando isso acontecer. Isso aconteceu. Isso aconteceu. De fato. Quantas vezes? 2 vezes. E mais detalhes ainda dos profetas que vale a pena a gente estudar. Yeshayahu, Irmiyahu, Ezequiel, todos os profetas que vale a pena a gente estudar, justamente para que a gente possa dirimir essas questões. Por que eu não preciso crer? Por que eu devo, na verdade, saber? Eu vou estudar os profetas, e vou estudar a tradição, vou estudar a Torá, e vou comparar com os eventos históricos que estão aí disponíveis para todo mundo. Isso é realmente saber. Isso é realmente saber. É usar o intelecto. Não simplesmente acreditar, digamos, na conversa de alguém, né? Ou que alguém veio e que entregou, digamos, um livro para uma pessoa em oculto, não espalha para ninguém, deixa quieto aí, né, etc. Ou então depois você vai lá e fala que você... Nada disso. Quer dizer, uma nação toda viu e uma nação toda testemunhou. Porque não é só o ver, é o testemunhar. O testemunho vem depois com a história futura. O que aconteceu ao longo da história futura de Israel, a partir do momento que ela recebe a Torá. Todos os eventos históricos estão marcados aí, estão nos livros históricos, deixando muito claro. Né? Muito claro. Quer dizer, não é preciso crer, não é necessário crer. A crença em si, a fé em si, ela não é de todo má, mas ela é perigosa. Ela pode ser perigosa. Ela pode nos levar, digamos, por ser subjetiva, né? Por não ser objetivo como conhecimento, a fé é algo subjetivo. Ela pode nos levar, digamos, a N conclusões diversas da vontade de Deus, diversas daquilo que é a realidade. Então, fé é, muitas vezes, divergente da realidade. Então, tudo isso tem que se tomar cuidado. Por isso, a Torá jamais, em tempo algum, diz você deve crer. Né? Aliás, o próprio termo crer, na verdade, ou ter fé, é simplesmente ausente da ideia da concepção semita. É isso que a gente tem que ter ideia. A ideia de crença ou fé é simplesmente uma tentativa de aproximação com o Ocidente, com a ideia ocidental. Mas não transmite a mesma ideia de forma alguma. Né?
A Torá realmente não é verdadeira, mas não é ideia que não é ideia se a Torá é verdadeira ou não, é verdade mesmo, é verdade. Né? A questão é absolutamente do intelecto, Silvio, absolutamente, somente, porque se você procurar o termo fé ou crer na Torá, você simplesmente não vai achar. Claro, estou falando no hebraico, não estou falando no português. O português é outra história, né? Estou falando no hebraico. O hebraico realmente não admite a ideia, não admite a ideia de crer, não admite a ideia de algo subjetivo. É algo objetivo mesmo, é algo do saber, da dedução, do intelecto, da percepção do intelecto. A Torá, a abordagem dela é uma abordagem científica. Pode parecer que não, mas é uma abordagem científica. Porque há leis e princípios para a sua interpretação, há leis e princípios para a sua interpretação e há sistemas e métodos para a sua interpretação. Então, ela deve ser encarada de forma científica e não apenas como um objeto de fé. Né? Bom, mais uma vez aqui, o Silvio diz, ok, a Alemanha nazista era não mais culta da época de Hitler, mas só com o intelecto criaram o Holocausto. E aí? Você acha que os nazistas eram inteligentes? Eu não acho. Eu acho que eles eram absolutamente idiotas. Né? Eles tinham, digamos, um conhecimento tecnológico, sim, mas tecnologia não significa necessariamente conhecimento daquilo que é divino, aquilo que é de Deus, aquilo que é, digamos, derivado da razão. Tanto é que eles estavam completamente loucos, né? no seu desejo de poder, né? No seu desejo de poder e achar, digamos, um bode expiatório para os seus fracassos na Primeira Guerra Mundial. Basicamente isso. E antissemitismo é um ódio que, na verdade, não tem razão de ser, ou seja, não tem razão, não tem fundamento. É um ódio pelo fato do outro ser judeu. Né? Simplesmente isso. Então, o que acontece? Nós temos que, primeiramente, então, fundamentar o conhecimento nos profetas, fundamentar o conhecimento na Torá nos profetas, depois partirmos para a história, como a história se desenvolve do povo judeu, os eventos que ocorreram confirmando aquilo que foi profetizado, aquilo que foi anunciado, e isso é saber, isso não é crer. Eu não preciso crer, veja bem, eu não preciso crer que a Torá menciona o Holocausto, porque ela menciona, e também não preciso crer que o Holocausto foi, digamos, algo real, porque ele foi, está documentado. Eu não preciso crer que a Torá previu o exílio e a diáspora, sendo que o exílio e a diáspora realmente aconteceram. Então eu não preciso crer nisso. Isso é realmente por assim dizer, uma confirmação, né, de que realmente o que a Torá fala, o que os profetas falaram é verdadeiro. Então eu não preciso crer nisso, porque isso está óbvio, está evidente na história, está mostrando isso. Esta é a razão. É verdade, Franklin, a maioria deles eram incapazes intelectualmente. Eles eram, lógico que hoje muitas pessoas tinham, digamos assim, tem a Alemanha nazista era altamente desenvolvida, etc. Muita tecnologia roubada de ideias de terceiros. Você acha que, por exemplo, se Einstein ficasse na Alemanha, não seria roubado dele, por exemplo, a ideia da relatividade e depois, posteriormente, a ideia do próprio plano de uma arma nuclear? Claro que sim. Então, o que acontece? Enfim. Bom, gente, eu encerro a minha participação por aqui. E aí vou deixar vocês à vontade, então, para se comunicarem. A gente vai puxar vocês para falar um pouquinho, tá ok? É isso aí. Então vamos parar por aqui a gravação, então.